Buenas minhas amigas e amigos, sejam bem-vindos ao canal e hoje vamos relembrar a empresa Santo Antônio e o Grupo Amaral. Vamos ver também o que culminou na falência das empresas integradas nesse grupo. E como sempre, deixe o seu like e se inscreva no canal. Em 14 de maio de 1989, na cidade de Formosa, Goiás, surgiu a ESA, Empresa Santo Antônio, e ela é considerada mãe de todas as empresas do Grupo Amaral. A empresa se destacou por sua atuação no Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Bahia, tendo suas linhas assumidas e repassadas posteriormente pela Real Sul Transporte e Turismo. A sigla ESA tornou-se memorável para muitos que utilizaram principalmente em Goiás. No município de Santo Antônio, por volta dos anos 90, operava a extinta Rápido Santo Antônio, mas por alguma razão, a Rápido Santo Antônio deixou a cidade, sendo substituída pela Taguatu no final da década. Com a evolução do Parque da Barragem, que atualmente é a cidade de Águas Lindas de Goiás, em 28 de dezembro de 1984, surge a Transprogresso. A empresa ficou na cidade por um tempo, no qual grande parte das ruas não tinha asfalto e por isso era difícil de trabalhar devido à dificuldade de rodar. Por conta disso, a Transprogresso saiu de Águas Lindas e foi para a cidade de Januária, localizada no norte de Minas Gerais. Foi uma tradicional empresa de transportes coletivos que operava na região norte de Minas Gerais, especialmente conhecida por sua atuação no transporte intermunicipal. Embora a empresa tenha sido um nome significativo por muitos anos, com o tempo foi descontinuada ou absorvida por outras empresas do setor. Já em Planaltina de Goiás, especialmente em 10 de dezembro de 1992, surge a Rápido Planaltina. Por muito tempo, a empresa Santo Antônio e a Rápido Planaltina fazia linhas semi-urbano entre a cidade de Águas Lindas e Planaltina de Goiás para o Distrito Federal, junto com as outras empresas do transporte coletivo de Brasília. A Viva Brasília, a primeira empresa do Grupo Amaral em Brasília, entrou no sistema de transporte público do Distrito Federal em 1992, mas seu nome inicial era Expresso Santo Antônio Transportes e Turismo Limitada. Começou suas operações na região administrativa de Sobradinho e pouco tempo depois, o nome da empresa alterou para Viva Brasília, uma abreviação de Viação Valmir Amaral, homenageando um dos proprietários da companhia. No final dos anos 90, surge a Rápido Brasília. Uma teoria sobre a empresa não se sabe exata de como ela apareceu, mas dizem que ela surgiu através de propaganda política, já que sua cor azul ciano e todos os prefixos começavam com o número 15, que poderia estar ligado na campanha do governador na época, Joaquim Roriz. E também, algumas pessoas da época viram a Rápido Brasília na cor roxo. Não há informações se de fato a empresa rodou nessa cor, mas é possível ver, ou talvez, um indício a respeito em um cartaz mostrando o que seria o Grupo Amaral. Podemos notar que em cima do ônibus da Rápido Brasília há um veículo na pintura roxa com o nome Expresso Capital, além de outros nomes de transportadores do grupo. Não se sabe se essa empresa de fato rodou no DF, pois não há registros ou informações a respeito dessa empresa.
E por fim, no início dos anos 2000, o grupo incorpora a Rápido Veneza. Fazia linhas em Samambaia, Taguatinga, Paranoá, Riacho Fundo 1. Com a entrada da Rápido Veneza no Grupo Amaral, a Rápido Brasília e Viva Brasília passaram também a operar linhas na região. O grupo concentrava suas operações na cidade de São Sebastião, Paranoá, Planaltina e Sobradinho, além de fazer linhas circulares no plano piloto. Parte dessas linhas eram operadas pelo Transporte Coletivo de Brasília, também conhecido como TCB. Em relação à política entre a família Amaral e o governador Roriz, pode ter facilitado a transferência de linhas estatal para o grupo. Dessa forma, o Grupo Amaral foi um dos maiores consórcios de transporte do Distrito Federal. Além dessas empresas, faziam parte do grupo empresas de aviação e concessionárias de carros e frota náutica, denotando o poder desse consórcio empresarial. Um destaque do Grupo Amaral era a compra de ônibus confortáveis e menos poluentes, contendo ônibus sobre o chassi Scania e Volvo, conhecidos pela alta durabilidade de suas peças. Alguns desses veículos eram motores traseiros, o que evitava problemas auditivos para os profissionais e para os passageiros. Em contrapartida, a manutenção para esse tipo de veículo era muito caro. Com o tempo, as coisas começaram a ficar complicadas para o grupo, já que seus veículos começaram a ter problemas técnicos e a falta de manutenção prejudicou bastante, tanto que seus veículos começaram a ficar sucateados e passando a ser encaminhados para outras empresas do grupo, desfalcando o transporte do DF. Outro fator determinante para o declínio do grupo foi a falta de pagamento dos funcionários, além de atrasar salários. Os rodoviários denunciavam que a empresa não depositava FGTS. Com isso, o Grupo Amaral passou a ser réu de diversos processos trabalhistas, perdendo vários deles. O grupo continha veículos como busdoor ou outdoor, como queira chamar, que é propagandas colocadas na parte traseira dos ônibus. Isso era outro destaque da empresa, já que isso gerava receita. Entretanto, as propagandas dos veículos eram apenas de consórcio do grupo. Como o lucro estava caindo demais, o grupo decidiu vender esses espaços para outras empresas e setores, numa tentativa de levantar o capital. A situação do grupo estava muito complicada. A má gestão chegou até o ponto que, em 2013, o governo do Distrito Federal interviu no Grupo Amaral e a TCB assumiu a gestão da empresa, ajudando na recuperação de alguns veículos que estavam em sucata. Mas isso não ajudou muito a salvar o grupo, e no final de 2013, o Grupo Amaral foi decretado a falência e em 2016 houve um pedido de recuperação, mas não aconteceu, e logo após foi decretada oficialmente falência. A Santo Antônio se destacava na época de reencarroçar alguns de seus veículos de sua frota. Reencarroçamento consiste em colocar a carroceria nova sobre um chassi antigo. Isso era feito com o intuito de reduzir custos, ou seja, a empresa comprava apenas carrocerias ao invés de comprar o ônibus inteiramente 0 km. Isso era muito comum na Santo Antônio. Um bom exemplo são os modelos como o Esvelto 2000. Como o próprio nome sugere, é um produto fabricado no ano 2000. Entretanto, o seu chassi era um Scania F113HL. E a data de fabricação do chassi é de 1991, fazendo assim a renovação da frota, entre aspas. Tanto que essa prática economizou bastante. Mas por volta de 2006 e 2007, o Conselho Nacional de Trânsito, o COTRAN, proibiu essa prática, sob uma única exceção: caso se houvesse um acidente no qual a carroceria se comprometesse, mas o chassi não. Dessa forma, se caso o Grupo Amaral queira renovar sua frota, teria que comprar ônibus 100% novos, e foi o que aconteceu, mas o padrão dos ônibus começou a cair. Antes, a frota da Santo Antônio e Rápido Planaltina era quase 100% formada por ônibus com chassi Scania e Volvo. Logo após a proibição de reencarroçar veículos, passaram a ter chassis mais populares como o Mercedes-Benz e Volkswagen. O custo de manutenção por essas duas marcas é menor e com isso,
acaba sendo a primeira e segunda marca de chassis mais vendidas no Brasil, de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. É bom quando a gente é amigo, né? Outro ponto crucial para o declínio do grupo foi que seus ônibus deixaram de ter um padrão quase exemplar de conservação e passaram a quebrar constantemente pelas vias por onde transitava. Isso causava insatisfação dos passageiros com o serviço prestado pelo grupo. Em Planaltina de Goiás, a má qualidade do transporte da Rápido Planaltina provocou uma série de protestos contra a empresa. A comunidade exigia que outra companhia também fizesse um transporte público na região. Na época, o prefeito da cidade, José Olinton Neves, chegou a protagonizar uma greve para pleitear uma nova operadora de transporte semi-urbano. E conseguiu. No dia 31 de julho de 2009, o GDF designou a Expresso São José para fazer uma linha de ônibus entre a divisa de Planaltina de Goiás com o DF e o centro de Brasília. Os passageiros da cidade chegaram até o local com transporte gratuito fornecido pela prefeitura, além da segurança da não quebra de ônibus. Esse formato de transporte tinha uma vantagem financeira. Enquanto a tarifa da época cobrava R$ 3, a Rápido Planaltina cobrava R$ 4,25. A solução durou até a entrada da outra empresa no transporte local. A princípio, era a Aviação Três Irmãs. Logo após, foi substituída pela UTB, União Transporte de Brasília, e posteriormente pela Advance Catedral Urbano. Enquanto isso, em Águas Lindas, o Grupo Amaral também enfrentava forte concorrência. Boa parte do embarque dos passageiros da região eram feitos na margem da BR-070. Pela via, passava ônibus como a Vastur e Taguatur, que operava em outras áreas daquela região. Fora isso, a Santo Antônio enfrentava forte o transporte pirata em sua área de atuação. Por volta de 2011 e 2012, outras empresas foram deslocadas para auxiliar o transporte semi-urbano, como a Taguatur, Lorenatur e Sagres, que eram concorrentes diretos da Santo Antônio. Para tentar contornar a necessidade da renovação da frota, o grupo decide deslocar ônibus das empresas do DF para Santo Antônio e também para a Rápido Planaltina. No entanto, em 2013, o GDF assumiu o controle da gestão do Grupo Amaral no DF e uma das providências do interventor nomeado pelo governo local foi a retomada de ônibus para a frota do DF. Isso significa que a Santo Antônio e a Rápido Planaltina perdeu boa parte de sua frota. A situação já estava ruim, mas acabou piorando mais ainda quando, em 2014, as duas empresas saíram do transporte semi-urbano. Em Águas Lindas, sua área de atuação foi dividida pelas empresas UTB e Taguatur. Já em Planaltina de Goiás, o Grupo Amaral foi substituído pela Aviação Monte Alto, que hoje é a Amazônia Inter. E em 2016, sua falência foi decretada oficialmente. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até aqui, um forte abraço, fique com Deus, é claro, bebam água, se hidrate bem e se cuidam. Até o próximo vídeo.